Deita! Deita! Casal é executado com mais de 40 tiros dentro de carro no Paraná. Naquela noite silenciosa no interior do Paraná, o barulho dos grilos foi interrompido por uma sequência de sons que ecoariam para sempre na memória de uma cidade inteira. Emily, de apenas 20 anos, e Rodrigo, de 29, voltavam para casa em um carro simples, acompanhados da filha pequena, uma menina de 5 anos. O casal seguia tranquilo por uma estrada escura quando faróis fortes se aproximaram rapidamente pelo retrovisor. Em questão de segundos, o que parecia ser uma abordagem policial se transformou em um pesadelo. "Polícia! Deita, deita, deita!" gritou uma voz masculina, autoritária. Rodrigo tentou obedecer, confuso, mas algo não parecia certo. Os faróis não eram de viaturas, não havia giroflex, e os supostos policiais abriram fogo sem aviso. Mais de 40 tiros foram disparados contra o veículo. Os primeiros acertaram o para-brisa. Os seguintes atravessaram portas e janelas. Dentro do carro, o desespero tomou conta. Emily gritou o nome da filha, tentando protegê-la. Rodrigo tentou acelerar, mas era tarde demais. Os tiros cessaram tão rápido quanto começaram. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som distante dos cães da vizinhança. Emily e Rodrigo estavam mortos. A menina, que por instinto havia se abaixado no banco de trás, sobreviveu. Quando os criminosos fugiram, ela saiu do carro chorando e foi socorrida por moradores próximos, que ouviram os disparos e correram para ver o que havia acontecido. A cena que a polícia encontrou era devastadora. O carro perfurado, vidros quebrados e marcas de sangue por todo o interior. O número de cápsulas no chão impressionava até os peritos mais experientes. Emily havia sido atingida múltiplas vezes, assim como Rodrigo, que ainda segurava o volante. Os investigadores confirmaram. Foram mais de 40 tiros. As primeiras informações indicavam que os criminosos se passaram por policiais para enganar o casal. A câmera de segurança de uma casa próxima registrou tudo. O carro desacelerando, o comando de polícia, os disparos e, em seguida, o carro parado, silencioso. Nenhum suspeito foi preso até aquele momento. Durante as primeiras horas da investigação, surgiram novas pistas. Rodrigo, segundo a polícia, já havia sido preso por roubo alguns anos antes. Emily, ao contrário, não tinha antecedentes criminais. Ela era uma jovem tranquila, dedicada à filha e conhecida pela vizinhança como uma moça educada. A polícia começou a considerar a hipótese de que o ataque estivesse ligado ao passado de Rodrigo. Talvez ele tivesse deixado inimigos, dívidas ou pendências que voltaram para cobrá-lo de forma brutal. Um dos delegados responsáveis pelo caso afirmou que as execuções pareciam planejadas. Os tiros foram precisos e rápidos. Eles sabiam quem estavam procurando. Nenhum objeto de valor foi levado, o que descarta a hipótese de roubo, disse em entrevista. As câmeras da região também foram recolhidas para identificar os veículos envolvidos, mas até o momento, nada conclusivo havia sido encontrado. Enquanto isso, a cidade de Mandaguaçu tentava entender o que havia acontecido. O caso chocou moradores, principalmente por envolver uma criança. A menina foi acolhida por uma mulher que mora nas proximidades do local e cuidou dela até a chegada do conselho tutelar. Em depoimento, a mulher disse que a garotinha apenas chorava e repetia o nome da mãe. Dias depois, o velório do casal reuniu dezenas de pessoas. Amigos de Emily não acreditavam no que havia acontecido. Ela era uma menina boa, nunca se envolveu com nada errado. Só estava no lugar errado, na hora errada, lamentou uma vizinha. O pai da criança, ainda abalado, preferiu não falar com a imprensa, mas agradeceu aos moradores que ajudaram a salvar sua filha. As investigações continuam e a principal linha de raciocínio da polícia aponta para uma execução ligada a acertos do passado. Rodrigo pode ter deixado dívidas no mundo do crime e, mesmo tentando mudar de vida, acabou sendo encontrado. A crueldade com que tudo aconteceu
A frieza dos atiradores e o fato de a menina ter sobrevivido alimentam ainda mais o mistério. O caso Emily e Rodrigo é mais um retrato da violência silenciosa que assombra as estradas do interior do país, onde a linha entre a vida e a morte pode ser decidida em segundos. A pequena filha, agora órfã, será para sempre a lembrança viva da tragédia que marcou o Paraná e deixou uma cidade inteira sem respostas. E enquanto a polícia segue em busca dos assassinos, uma pergunta continua no ar. Quem gritou polícia naquela noite? Porque quem atirou certamente não estava ali para proteger ninguém. Esse é o tipo de história que o canal Marcelo Caixeta Investigativo traz para você. Fatos reais, investigações profundas e as histórias que o Brasil precisa conhecer. Inscreva-se, ative o sininho e acompanhe os próximos casos que chocaram o país.